Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado esses dias? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu quero vir conversar com vocês sobre um tema muito relevante, que é oração. Como é importante mantermos uma vida de oração, uma vida entregue nas mãos do Senhor. E muitas vezes surgem muitos questionamentos, né, sobre será que Deus ouve nossa oração? Será que estamos orando da forma correta? Será que nossa oração está chegando aos céus? Ultimamente isso tem me confrontado um pouco, sabe? Me fazendo questionar sobre a minha oração. E é por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui, porque Deus ele tem falado muito ao meu coração sobre oração, né? Um dia desses eu fui para um culto, e sabe aquele culto que você ora, você fala com Deus e parece que não chega, sabe? A oração não chega. E eu, meu Deus, você tá me ouvindo? Comecei a, sabe? Porque eu não sentia que Deus estava me ouvindo. Só que depois Deus me fez pensar, o que você tem me buscado de verdade? Como é que tem sido a sua oração, sabe? E não na igreja, em casa, né? Como é que tem sido as nossas orações em casa, no dia a dia? E aí eu comecei a pensar, né? Como que estava sendo o meu relacionamento com Deus, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar naquele automático, sabe? De acordar, orar, dormir, orar, acordar, orar, dormir, orar. Não. A nossa oração ela tem que ser ali uma coisa genuína, sabe? Uma coisa prazerosa. Em vários momentos do dia, se preferência, mas claro, às vezes não dá. Mas mesmo que seja ali quando a gente acorda, quando a gente dorme, mas não de uma forma automática, né? De uma forma prazerosa. E aí nesse dilema, sabe, se Deus ouve ou não minha oração, Deus falou comigo fortemente. Numa madrugada, gente, é muito importante a gente orar nas madrugadas. Eu fazia isso com frequência, tipo, se eu acordasse de madrugada, eu orava. Então, eu tinha essa frequência com relação a isso. Mas de um tempo pra cá, eu tenho deixado assim o cansaço mesmo tomar conta. Tipo, mesmo que eu acordasse, eu vou dormir, eu tô com muito sono. E fazia isso. E muito tempo que eu não acordava de madrugada para orar. Quando foi esses dias, eu coloquei umas roupas para bater na máquina e fui deitar, né, esperar terminar para eu estender. Eu peguei no sono, quando eu vim acordar, 3 da manhã. Quando eu acordei assim, 3 da manhã, aí lembrei da roupa, né? Menina, eu dei um pulo da cama, corri para estender as roupas. Quando eu tô lá bem linda, estendendo minhas roupas, Deus fala ao meu coração. Engraçado, né? Que pra roupa você deu um pulo e correu para estender. Agora, quando você acorda para falar, que lembra de falar comigo, você não ajoelha e ora. Menina, aquilo ali me deu uma coisa, sabe? Meu Deus do céu. Que tapa na cara, né? Que tapa na cara. Uma tapa de realidade. Porque às vezes a gente precisa disso. E é algo que eu estava realmente em falha na oração. Porque várias vezes eu fui despertada na madrugada, mas com preguiça voltava a dormir. E Deus ele fala muito conosco ali na madrugada, né? Nas orações da madrugada, é muito importante. Eu quero deixar aqui 2 versículos, né, sobre oração. A Bíblia é repleta de versículos, né, sobre oração, mas eu quero deixar especialmente 2 aqui para vocês. Jeremias 29, 12 e 13 diz o seguinte: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, como é importante que a nossa oração seja sincera, né? Aquela oração de coração, não é aquela oração automática, aquela oração tipo que já tá ali no piloto automático, né? Acordei e orei, dormi e orei, acordei, não. A gente precisa
ter aquela oração de todo o nosso coração, que é essa oração que Deus está ali, ó, ouvindo e respondendo, né? Deus, ele nos traz respostas. Esses dias eu estava com um questionamento muito grande assim na minha mente, e esse dia eu jejuei, né? Eu jejuei, fiz um jejum, e à noite ia ter um culto, e eu falei, meu Deus, me dá a resposta sobre isso nesse culto. E Deus, ele me respondeu. Então, assim, Deus sempre nos responde quando nós oramos, falamos com Ele de todo o nosso coração. Mas a gente precisa também estar sensível, né, à voz de Deus. A gente precisa ter essa oração de todo o nosso coração. A gente ter sinceridade diante do nosso Deus, né? Porque Deus, ele ama um coração contrito, um coração quebrantado, um coração sincero, né, que o busque em espírito e em verdade. Deus, ele não rejeita a nossa oração. Nunca. Deus nunca rejeita a nossa oração. Claro que as coisas acontecem no tempo dele, né? Não é no nosso tempo, né? Quando a gente quer, tá? É no tempo dele, mas ele sempre está ali, sensível, né? Ouvindo a nossa oração. Glória a Deus por isso. O outro versículo que eu quero deixar aqui sobre a oração está em 1 Pedro 3,12, que diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, assim, a gente precisa também analisar a nossa vida, né? O que a gente tem feito? O que a gente tem feito? Porque é muito lindo você precisar de algo e você chegar para Deus, orar e, né, achar que Deus agora é contigo. Sim, mas como está a sua vida, né? O que você tem feito? Porque o rosto do Senhor, ele se volta para os que praticam o mal. Então, assim, não adianta, né, eu chegar com meu irmão, praticar o mal, né, fazer o mal, desejar o mal, né, articular o mal com meu irmão e depois ir para Deus orar. Que também essa oração, né, não vai ser ouvida, porque a palavra de Deus diz que ele se volta para os que praticam o mal. Então, a gente precisa estar vigilante no dia a dia com as nossas práticas, né? Às vezes engana num troco, e o inimigo, ele coloca essas coisas de bandeja pra gente, de bandeja. Esses dias eu fui no centro com minha mãe comprar algumas coisas, e aí a mulher, passando ali as coisas, ela esqueceu de passar uma garrafa térmica. Na hora eu paguei, mas quando eu saí ali, veja como deu barato essa compra. Aí fui olhar a nota fiscal, me deu na mente assim, olha a nota. Eu fui olhar e vi que ela não passou. Eu poderia muito bem ir embora, né? Porque foi me dada ali de bandeja, né? Então muita gente ia falar, opa, que sorte. Não. Mas na hora, o Espírito Santo, ele nos incomoda, né? Quem tem ali o Espírito Santo de Deus, ele incomoda na hora a fazer o que é correto. Volte e peça para registrar, né, a garrafa. E assim eu fiz. Mas assim, essas coisas, o inimigo, ele nos dá de bandeja para nos testar. E a gente precisa estar vigilante o tempo todo, sabe? Em várias coisas da nossa vida. E realmente fazer o que é certo, porque está tudo interligado, né? Nossa oração, ela tem poder, mas a nossa vida precisa estar ali pautada nos caminhos do Senhor, fazendo o que é certo. E mesmo quando a gente cai, né? Porque nós somos pecadores, mas quando a gente cai e há um arrependimento verdadeiro, o Senhor, ele nos perdoa, né? O Senhor, ele nos perdoa e nos dá várias e várias e várias chances de recomeçar, né? De fazer o que é certo, de mudar, né? Porque Deus é misericordioso, né? Não estou dizendo que, eu fiz uma coisa errada, pronto, Deus não vai ouvir mais minha oração. Não, porque Deus é misericordioso e Ele vai nos perdoar se a gente assim, né, nos arrependermos. Mas é importante, principalmente para quem já é ali cristão, né, ter essa vida vigilante. Porque não pense que, porque eu sou cristão, porque eu já estou na igreja, porque eu frequento e tal, que tá tudo bem, Deus... Não, Deus, ele ouve nossa oração, mas a nossa vida precisa estar, né,
conforme a tua palavra, a palavra de Deus, né? Fazendo conforme Deus nos orienta. E aí você vai perguntar, tá, mas eu não sei orar, eu não sei como é que fala com Deus, né? É algo que é um diálogo, né? A oração é um diálogo. A gente precisa conversar, abrir a boca e conversar, sabe? E existem vários tipos de oração, né? Tem aquela oração de louvor, que você vai exaltar, adorar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu amo essa oração, é a oração que a gente eleva o nosso Deus, né? Engrandece o nosso Deus, louva o nome do Senhor Jesus, é incrível. Existe também aquela oração de ação de graças, né? Você quer agradecer a Deus, às vezes receber uma bênção, às vezes agradecer pela vida, né, pela saúde. Então, é uma oração também maravilhosa, é a oração de ação de graças, né? É agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Aleluia. Também tem aquela oração de intercessão, né? Aquela oração que você está passando por alguma coisa, tem um pedido de oração para fazer a Deus. Peça a Deus, né, que Ele vai ouvir, né, no tempo certo Ele vai responder. Às vezes está passando por uma enfermidade, um problema, né, que é um emprego. Interceda ao nosso Deus, peça, converse com o Pai, né, em nome de Jesus. Ele ouve as nossas orações. Às vezes a gente cometeu um pecado, fez algo que desagradou a Deus. Confesse os seus pecados a Deus, né? Tem aquela oração de confissão mesmo. Senhor, me perdoe, tem misericórdia da minha vida, sabe? Então, assim, tem oração para tudo, para confissão, para intercessão, para louvor. Então, assim, é só abrir sua boca e conversar, como se estivesse conversando com um amigo, né? Porque, de fato, Deus é o nosso amigo, né? E deve ser o nosso amigo mais íntimo, aquele que a gente, né, tem mais intimidade em falar, em conversar, em abrir o nosso coração. Então, não pense que você não sabe orar, não pense que Deus não te ouve, porque você não sabe como é que conversa. Aos poucos o Espírito Santo vai ali, vai te ajudando e, né, intercedendo por sua vida ao nosso Deus. Mas não deixe de orar, não deixe de ter o seu momento com Deus, né? Seja nas madrugadas, né, no momento aí do seu dia, mas ore. Fale com Deus, agradeça a Deus, interceda, louve ao nosso Deus, né, verdadeiramente, com louvores verdadeiros e uma vida de exemplo, tá? Porque o nome já diz, né? Oração, é orar mais ação. Se você não também tiver a parte da ação, de fazer a sua parte ali acontecer, né, com uma vida reta, justa, fazendo, né, ali o que tem que ser feito, também não adianta. Então a gente precisa viver esse conjunto de coisas. Amém. Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus por mais esse dia que está iniciando. Santo Deus, eterno Pai, obrigada, Jesus, pelo teu amor, pelos teus cuidados, Pai. Obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações, mesmo quando estamos perdidos, Senhor, mesmo quando achamos que o Senhor não nos ouve. Obrigada, Senhor, porque ainda assim o Senhor fala conosco, né? O Senhor nos alerta, nos exorta, nos incomoda. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não desiste das nossas vidas, Pai. Glória seja dada ao teu santo nome, Deus. Que amor é esse, Jesus? Que amor maravilhoso, Pai. Que nos constrange, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Deus, eu quero entregar em tuas mãos, Pai, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Oh, Paizinho, que tenhamos, Pai, um coração sincero diante de Ti para orar, para entregar, Senhor, as nossas súplicas, Deus. Sabemos que o Senhor é fiel e justo, Deus, para ouvir e ao Teu tempo, Senhor, responder, Deus, trazer ali a resposta daquilo que tanto pedimos e necessitamos, Pai. Mas antes de qualquer coisa, Pai, nós necessitamos do Senhor Jesus em nossas vidas, Deus. Nós queremos suplicar, Deus, o Senhor Jesus em nossas vidas, em nossos corações, Pai, porque não adianta ter tudo e não ter o principal, que é o Senhor Jesus, que é o Teu Espírito Santo, que nos limpa, que nos molda, Deus,
que nos afasta do mal, Senhor. Ó Deus, permanece em nossas vidas, em nossos corações, Pai, nos ajuda, nos ensina, nos dá sabedoria, Senhor, a Te buscar da forma que Te agrada, Senhor. Orienta-nos, Pai, em tudo. É isso que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo.